Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Vamos hoje considerar juntos o segundo trecho, os versículos 11 a 13. Um pequeno trecho hoje vamos considerar juntos. Diz assim então a bendita palavra de Deus. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará algum sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Imaginem comigo que teria sido muito fácil que Jesus fizesse qualquer milagre diante dos olhos dos fariseus. Jesus certamente já tinha feito algum milagre diante dos olhos de alguns fariseus e escribas. Isso seria muito fácil para Jesus. Mas nós precisamos compreender o que Jesus quis dizer com essa sua recusa em oferecer mais um milagre, e aqui o texto ainda chama o milagre de sinal. É porque algo estava errado, como sempre, no coração daqueles judeus, daqueles fariseus. Eu chego até a pensar e posso afirmar com quase toda a certeza que não faria qualquer diferença se mais um milagre fosse feito, se mais um sinal fosse feito ali diante dos olhos e até mesmo por demanda dos fariseus, como é o caso aqui. Mas o fato é que Jesus usa isso como uma ocasião para responder aos fariseus e aos judeus ali, aos líderes judeus, da maneira como realmente eles merecem. Não será dado nenhum sinal. Não será feito nada a mais do que já tem sido feito. O texto então começa dizendo que os fariseus mais uma vez puseram-se a discutir com ele. Jesus entra em mais um embate com os fariseus. Certamente, como nos diz o nosso estudioso que temos consultado, eles tinham ouvido falar de mais algum milagre, ou talvez tivessem até mesmo ouvido falar do milagre que ele fez no deserto e estavam com ciúmes porque ele tinha alimentado uma multidão que não era de judeus. Ele tinha dado atenção para pessoas que eram gentias, pessoas que não eram dignas, porque os judeus não consideravam os gentios como dignos sequer de conhecer a Deus. Mas aqui nós vemos que isso se traduz, na verdade, numa dureza extrema de coração. Não era apenas falta de fé, não era apenas uma falta de enxergar Jesus além dos seus milagres para considerá-lo como Filho de Deus, como muitos já consideravam. Não era uma mera questão de reconhecer Jesus como enviado de Deus ou como profeta. Era, na verdade, sim, o fato de que aqueles fariseus tinham um coração endurecido, que nesse coração não havia lugar para misericórdia, para a graça manifestada de Deus às outras pessoas, como Jesus tanto queria mostrar para todos. E o texto diz assim: tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. A gente pode até imaginar a voz desses escribas e fariseus aqui chegando para Jesus e dizendo: Mestre, faz aí mais um milagre, faz mais um sinal, talvez a gente creia. Se você fizer mais um milagre, aí sim a gente vai acreditar em você. Certamente havia dolo, havia uma intenção ruim no coração desses fariseus. Jesus então
numa reação completamente não característica de Jesus, mas certamente em linha com aquilo que estava no seu próprio íntimo, no seu próprio ser. O texto diz: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Será que Jesus finalmente estava dizendo: chega desses fariseus, chega desse povo? Deixa-me dizer que não era isso que Jesus estava querendo expressar. Não era isso que estava no coração de Jesus. Estava no coração de Jesus o mesmo que sempre esteve: a sua compaixão, o seu amor por seu próprio povo. Esse gemido, aqui no texto, que vem do íntimo do seu espírito, é um gemido por causa da incredulidade daqueles fariseus. Doía no coração de Jesus, doía no seu íntimo ver a dureza do coração daqueles fariseus, ver a sua falta de compaixão e o modo como eles o perseguiam e o tentavam com o coração endurecido. Por isso Jesus responde negativamente e diz: nenhum sinal será dado. Talvez se aqueles fariseus chegassem até ele, desejosos realmente de contemplar o que ele estava fazendo, talvez se houvesse no coração daqueles fariseus a intenção de verificar, de averiguar realmente se havia algo de genuíno em Jesus, talvez assim Jesus se dispusesse a fazer mais um sinal. Mas para uma geração incrédula, Jesus diz então: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Jesus não iria sucumbir, em primeiro lugar, ao capricho, ao desejo desses fariseus, que se mais um, ou mais dois, ou talvez até mais 10 sinais iguais, idênticos fossem feitos, não creriam em Jesus. Em segundo lugar, eu também creio que Jesus não ia simplesmente, pela demanda de alguém, fazer um milagre. Porque nós vemos que no final de sua vida, quando ele estava diante de Herodes, também Herodes esperava que ele fizesse um sinal, fizesse algum milagre. Mas Jesus não satisfazia o capricho de pessoas incrédulas. Como o próprio Jesus ensinou no Sermão do Monte, ele não desperdiçava as pérolas com pessoas que não creriam, que não teriam fé em Deus. Aqui Jesus simplesmente diz: não vai ser dado nenhum sinal. A vocês que não creem, não será dado nenhum sinal. É o que o texto diz. Mas, para mim, pelo menos aqui nesse trecho, porque nós vemos que esse mesmo contexto é repetido em outros evangelhos, pelo menos em mais um, se não me engano, e lá Jesus fala do sinal de Jonas. Aqui eu vejo que, na verdade, o sinal que Jesus dá é um sinal que não é esperado, mas que fala muito. Você certamente já ouviu falar daquele ditado que diz que o silêncio é ouro. Veja comigo o que diz o verso 3. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus diz o que diz: nenhum sinal será dado, e ele os deixa. Ele os deixa para que continuem na sua incredulidade. Ele os deixa para que continuem a fazer exatamente aquilo que estão fazendo. Jesus os deixa ali para que fiquem com a sua ignorância. Esse, para mim, é um sinal ainda pior do que o que eles estavam pedindo, porque esse silêncio de Jesus e o ato de deixá-los ali sem resposta, na verdade, é algo que estava respondendo sem nenhuma palavra. A ação de Jesus de deixá-los, infelizmente,
retratava a ação do próprio Deus, que estava rejeitando os religiosos, rejeitando aquela religião falsa de Israel, os fariseus, os escribas, os saduceus. Por isso o verso 13 diz muita coisa. Deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Nós vamos continuar a estudar juntos o capítulo 8, mas isso somente no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.